João se reclina próximo de Cristo e diz: Senhor, quem? Ele disse: aquele que eu der o pão molhado. Nunca, irmãos, na história, vocês vão ver um outro texto, um outro evangelho falando do pão molhado. João revela, João estava ali, João fala do pão molhado. Os judeus tinham costumes de todas as refeições que eles tinham tinham um pão, eles partiam pão, comiam pão em todas as refeições. E naquele dia, Jesus olha para todos os discípulos, ele pega o pão, parte, molha e dá a Judas. Não deveria ser Judas, deveria ser outro. E nas festas quando eles tinham, e nesses momentos especiais que ele fazia isso, naquele momento quando a pessoa partia o pão, o líder, o dono da casa, o que convidou para comer com eles, partia o pão e molhava, a pessoa que ele dava significava que entre todos os amigos, entre todos que estavam ali, entre todos os convidados, aquela pessoa naquele dia era o mais importante. Jesus molha o pão e dá, sabe a quem? A Judas. É como se ele estivesse dizendo: Judas, de todos aqui, você para mim é o mais importante hoje. Você é o que mais precisa de mim, eu vou morrer por você, você significa muito para mim. Mas você não está nem aí para mim. De todos aqui, Judas, nesse instante, eu quero dedicar meu amor para você, você deveria entender, não entende? Aí Jesus parte o pão, molha e dá a Judas, não deveria dar Judas, irmãos. Quando eu olho para Judas, eu fico indignado com a vida dele. Ele ouviu Cristo, andou com Cristo, ele estava com Jesus todos os momentos, ele foi tesoureiro dos discípulos. Talvez intelectualmente era o melhor de todos eles. Era o que tinha o melhor argumento, o melhor oratório, o que melhor falava, o que poderia representar melhor a Cristo, mas não foi. Quando eu era criança em Salvador, na rua que nós morávamos, tinha uma festa, mais ou menos na época da Páscoa, e a gente gostava muito. Eles faziam um boneco de pano de mais ou menos uns 3 metros de altura. E eles enchiam o boneco com bombas, essas bombas de estoura. E aí a gente saía na rua e os mais velhos saíam com aquele boneco na mão, com a forca no pescoço, e saía arrastando o boneco. A gente passava e chutava o boneco, e pegava pedra, jogava no boneco, e dizia: morre Judas, queima Judas, vai embora Judas. E aí aquele boneco ia arrastando por ali. Chegava um determinado momento, eles penduravam o boneco numa árvore, num pedaço de madeira bem alto, e eles começavam a tocar fogo no dedão do pé. E quando o fogo ia subindo, o boneco ia explodindo, e quando mais explodia, mais a gente vibrava de felicidade. Pegava a pedra e jogava e dizia: morre Judas, traidor, morre Judas. Como ele teve coragem de fazer o que fez, irmãos? Como é que Judas teve coragem de levantar e Jesus disse para ele: o que você quer fazer, vai e faz de uma vez. O coração dele não estava em Cristo, o pensamento não estava em Cristo. Ele estava sentado ao lado de Cristo, ouviu a voz de Cristo, recebeu o pão molhado da mão de Cristo, mas não queria compromisso com Cristo. Judas levanta e vai aos soldados e diz para eles: eu sei onde ele está, sei com quem ele vai ficar, sei o que ele vai fazer depois ali, acabei de estar com ele, quanto vocês me pagam por ele? Os soldados disseram: nós pagamos para você 30 moedas de prata. Judas falou: tá bom, vamos até ele. Pegou o dinheiro e colocou na mão. Foi até o Jesus. Jesus estava no Getsemane, orando, chorando, sangrando, irmãos. Judas se aproxima, os soldados dizem assim: qual daqueles ali é Cristo? Tem 4 homens. Ele falou: faz o seguinte, eu vou até ele, e o que eu beijar no rosto, esse é Cristo. Que coragem, irmãos. Como é que o homem naquele poderia se aproximar de Cristo, olhou para Jesus e beija no rosto de Cristo? O que você faria? Nós, pelo temperamento que nós temos, o mínimo que nós faríamos era dar um soco nele para que ele caísse sangrando e dissesse: você é um hipócrita, você não vale nada, você é um mentiroso. Mas nós precisamos aprender muito com Cristo, mas é muito mais do que nós entendemos do pouco que nós sabemos dele. Jesus olhou para Judas, irmãos, e beija no rosto. Jesus olha para ele, sabe o que Jesus falou? Ele não era hipócrita, ele nunca mentiu, ele não precisava nunca fazer média com ninguém. Jesus olhou para Judas e falou assim: o que você veio fazer aqui, meu amigo? Chamar um homem daquele de amigo, irmãos. E ele fala o que estava no coração dele. Aí quando eu olho para Judas, eu fico indignado. Os soldados vêm e prendem a Cristo. Quando eu olho para Judas, eu fico chateado com ele, indignado. A vontade que a gente tem é pegar no pescoço dele e balançar e jogar pedra, como fazemos com um boneco de pano. Agora me escuta uma coisa: quando eu olho para Judas e olho para mim, eu me entristeço muito mais comigo. Porque Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Você, jovem, tem trocado por quanto? Nós trocamos Jesus por namoro.
Nós trocamos Jesus por vícios, por álcool, por bebida, por mentira. Trocamos Jesus por coisas muito menos do que 30 moedas de prata. E eu não tenho condições de olhar para Judas e dizer: você é um miserável, você é mau, você é ruim, você traiu Cristo, porque quando eu olho para mim eu me sinto pior do que Judas e você. Por quanto nós temos traído Cristo? Por uma faculdade, por hoje à noite, em vez de estar na igreja, estar estudando, porque tem preguiça de vir à igreja no sábado e não vem, porque eu olho para uma moça e começo a me enredar por aquela moça e abandono tudo o que Cristo me ensinou. Nós temos traído Jesus por quanto, irmãos? Por quanto? Por muito menos do que 30 moedas de prata. Nós traímos Jesus por quase nada. Jesus é preso, eles amarram Cristo e levam para ser julgado. Jesus coloca nas mãos, ele está ali descalço e ele vai caminhando de um lado para o outro para ser julgado. Param na frente do homem, levam Jesus como se fosse um animal, irmãos, preso. Ele estava calado, quieto. Aí levam Jesus e colocam na frente de um homem e vai julgar, para que julgue. Ele diz assim: não, eu não vou julgá-lo, manda para o outro lá, sacerdote. Ok, ele vai a noite toda. Aí ele vai caminhando, para na frente do sacerdote. Ele diz assim: quem mandou para cá? Foi fulano. Então fala o seguinte: devolve, porque eu não pedi. Manda para Pilatos, manda para Pilatos. Aí Jesus vai caminhando a noite toda, calado, quieto. Sabe quem é ele? Deus. Sabe quem é ele? Se ele abre a boca, o universo explode, irmãos. Ele criou com o poder da palavra, agora está calado, porque se ele abre a boca, coitado do universo. Aí leva perante Pilatos, quieto. Pilatos diz: quem mandou para cá? Ah, foi fulano, manda para Herodes. Aí ele vai mais uma vez, para na frente de Herodes. Herodes diz: quem mandou? Foi Pilatos. Então devolve. Andando a noite toda, irmão, se ferindo, bolhas de sangue no pé, assado, cansado, com fome. A última refeição, se é que foi refeição, foi um pão que ele comeu na ceia, um pouco do suco só. Ferido, coração angustiado. Para na frente de Pilatos, nós conhecemos a história. Sabe o que me incomoda nessa história, irmãos? Pilatos olha para ele, olha para a multidão e diz assim: vamos fazer o seguinte, 40 açoites, segundo a lei dos romanos, manda açoitá-lo. Aí vai, ele recebe as açoitadas. Depois Pilatos olha, irmãos, e começa a tremer perante as pessoas, dando satisfação às pessoas, como nós fazemos. Tomamos decisões erradas por causa de A, de B, de C, de vizinho, de parente, de namorada, de namorado, de amigos que não vão concordar porque eu tomo uma decisão com Cristo. E nós temos mania de satisfazer os desejos dos corações, coração de pessoas e não do coração de Deus. A gente quer agradar todo mundo, quer agradar pessoas. A gente prefere agradar pessoas e desagradar a Deus. Pilatos manda açoitá-lo, irmãos. A lei romana mandava dar 40 chicotadas. O chicote era mais ou menos um cabo, como se fosse um microfone assim. Era mais ou menos desse tamanho. Aqui, um material cortante, que a gente não sabe exatamente o que é. Um diz que uma coisa, outro diz que outra. Outros dizem que são essas arraias do mar, que eles tiravam couro e aonde batia, rasgava. Na ponta do chicote, haviam alguns fiapos, e eles tinham naquelas pontas alguns grilhões. É como se fossem esses anzóis que a gente coloca em vara de pescar. Imagine vários. E nesses aqui, os grilhões, que eram de 3 a 5, como se fossem anzós. E eles eram virados para dentro. Onde batia, segurava, prendia. A lei romana mandava dar 40 chicotadas. Eles deveriam gritar. E nunca no universo ninguém contou com tanta precisão como fizeram com Cristo. Nunca no universo. A cidade para e todos ficam olhando para ele, inocentes, sofrendo por quê? Quando os soldados pegavam o chicote, irmãos, que eles rodavam, você conseguia ouvir aquilo assoviando no ar. Eles pegavam um tronco enorme e faziam com que o condenado abraçasse o tronco e amarrava pelos punhos. Não tinha como fugir. Ou ele caía de joelhos ou caía deitado, porque as costas estavam à disposição para poder receber. Eles faziam também em outros lugares. Este era o mais comum. Agora imagine quando eles batiam nas costas, que dava chicotada, as costas de Cristo abrir, do ombro à cintura, rasgar, de cima a baixo. Quando os grilhões seguravam, problema do condenado, irmão. Se segurasse na barriga, problemas. Ficava fixo no peito, no rosto, problema, eles não queriam saber. E quando seguravam, eles seguravam o cabo do chicote, colocavam os pés nas costas e puxava com raiva, aquilo rasgava. Historiadores dizem que até os nervos dos condenados viam nos grilhões.
E vocês acham que com Jesus teve aliviaram a dor dele? O que puderam fazer para feri-lo, faziam, irmãos. E existem escritores que dizem que quando eles queriam ferir demais o condenado, eles cravavam na cruz até o órgão sexual. Porque eles queriam que a pessoa sofresse. E imagina o que eles fizeram com Cristo, o inferno todinho estava ali, irmãos. Quando eles pegam um chicote, que eles dão a primeira chicotada nas costas de Cristo, ele fecha os olhos. E ele pensa em você. E ele diz assim: Pai, vai valer a pena. Eu vou morrer por eles. Eu nunca vi alguém tão motivado a morrer como Cristo, irmãos. Você já imaginou alguém que sabia o dia e a hora, como morreria? O Deus Criador do universo que se fez homem para poder morrer. Que história extraordinária, irmãos. Eu nunca vi uma história como essa no universo. Um Deus que se faz homem simplesmente para morrer. Vocês lembram que eu falei para vocês que todo judeu, quando eu falei do leproso, que todo homem judeu tinha um lençol branco enorme e não usavam para nada? Jesus nasce. Quando ele nasce, ele não tinha enxoval de bebê, ele não tinha nada. Jesus nasce, José pega o seu lençol branco, aquele pano branco que deveria simbolizar a morte dele, ou enrolar no corpo dele quando ele morresse. José pega aquele lençol branco, abre, enrola Cristo e coloca em cima de uma pedra fria, em cima de uma manjedoura. O nascimento de Cristo já simbolizava a morte dele. Quando ele morreu, enrolaram no lençol branco e colocaram em cima de um túmulo, para que ele pudesse descansar. Eu nunca vi, irmãos, e nunca vou ver no universo um homem como Cristo. Nunca. Jesus divide a história. A história é dividida entre antes e depois do nascimento dele, irmãos. Até hoje se celebra feriados para o nascimento e para a morte dele. Já viram outro homem fazer isso na face da terra? Nunca. Nem numa cidade existe isso. Ele faz quase na metade do mundo. A não ser naqueles que não creem como Deus. Ele divide a história, ele divide a nossa história, ele divide os nossos corações, ele muda pessoas, ele muda percepções, ele muda a vida, ele transforma corações, irmãos. Eu nunca vi, nem vou ver um homem como Cristo. 2000 anos depois da sua morte, ainda se prega sobre ele. Se nós fôssemos uma empresa, nós seríamos a maior do universo, porque o cristianismo cresce incessantemente. E quanto mais se fala, mais se cresce. Quanto mais se persegue, mais se cresce, irmãos. Quando ele recebe as chicotadas, ele fecha os olhos e pensa assim: Pai, vai valer a pena, eu vou morrer por eles. 40, já imaginaram rasgando as costas de um lado para o outro? As costas feridas, grilhões no seu corpo. Depois Pilatos manda trazer Jesus e olha para a multidão e diz assim: bom, agora eles estão satisfeitos. E quando menos Pilatos espera, a multidão começa a gritar: crucifica Cristo, solta Barrabás, crucifica Cristo, solta Barrabás. Pilatos olha assim: peraí. A mulher de Pilatos diz assim: não toque nesse homem, ele é inocente. Pilatos diz: ok, vamos fazer o seguinte, manda trazer Barrabás. O marginal perseguia pessoas, feriram pessoas que estavam ali, tirou vida de pessoas que estavam ali, roubou pessoas que estavam ali. Pessoas eram inflamadas com Pilatos, queriam colocar a mão sobre ele. Talvez um dos piores marginais daquela região, talvez o mais perseguido, o mais procurado. Pilatos diz: agora eu vou fazer tudo certinho, manda chamar Barrabás e traz aqui. Cristo de um lado e Barrabás do outro. Gente, o que é que eu faço? Crucifica Cristo, crucifica Barrabás, solta um, solta o outro, o que é que eu faço? Sabe o que a multidão grita? A multidão grita: crucifica Cristo e solta Barrabás. Sabe qual é o homem que para mim é o mais feliz que eu já vi na história da Bíblia? Chama-se Barrabás. Se nós tivéssemos o mínimo do sentimento que Barrabás teve, do pensamento que ele teve, nós seríamos muito mais felizes. Porque eu imagino Barrabás olhar para Jesus e perguntar assim: quem é este homem que vai morrer em meu lugar? Você dá prova para perguntar isso, irmãos? Qual a acusação contra Cristo? Qual o seu pecado? Qual o seu erro? Aonde ele falhou, me mostra. Não vi. Até hoje ninguém acha. A multidão começa a gritar: crucifica Cristo, solta Barrabás. Quase unânime, em uma só voz eles gritavam: crucifica Cristo, solta Barrabás. Sabe o que me incomoda? Naquele meio tinham jovens que não tinham mais esperança na vida, perdidos. Um dia Jesus olha nos olhos deste jovem e diz para ele: eu sou a sua solução, coloca a vida na tua mão. E ele experimenta Cristo e Jesus transforma. E depois de uns dias ele abandona Cristo, porque Jesus já satisfez os desejos do coração dele. Ele abandona Cristo. Agora esse jovem está no meio da multidão, levantando a mão e dizendo: crucifica, crucifica, eu não preciso mais dele. Não é assim que nós somos, irmãos.
Sabe o que me incomoda? No meio daquela multidão havia casais que iam se separar para o inferno. Jesus passa por aquele casal, olha nos olhos e diz assim: eu posso transformar vocês. E entra no coração deles e transforma a vida deles e faz um milagre. Ninguém faria o que Cristo fez. Agora esse casal está no meio da multidão levantando a mão e diz assim: olha, ele já me uniu, eu estou feliz com minha esposa, voltei para casa, tenho meus filhos, não preciso mais dele. Crucificam, crucificam. Agora imagine Jesus ouvindo aquilo, irmãos, a dor no coração dele. Unânime, de certa forma, nós estávamos lá. Porque todas as vezes que eu escolho o pecado a Cristo, eu estou gritando como a multidão: crucifica, morra, eu não estou nem aí, eu prefiro o pecado. Não é assim que nós fazemos, irmãos? Quantas mais escolhas nós fazemos, sabendo quem Ele é, o que Ele fez por nós. Nós deveríamos ter um flash quando nós nos aproximássemos do pecado. Nós deveríamos nos aproximar do pecado e quando olhar, tem um flash de Jesus morrendo na cruz e a gente fechar os olhos e sair correndo e mudar e se converter e converter para o outro lado e correr para não mais fazer a mesma coisa que nós fazemos. Quantas vezes nós crucificamos Cristo no mesmo dia, irmãos? Quantas vezes nós ferimos o coração dele? E a multidão diz assim: crucifica, crucifica. Pilatos olha para a multidão, todos inflamados. Satanás pessoalmente no meio da multidão. Pilatos dá a ordem. Soldados colocam a mão de Cristo com sede, com sangue na boca. Levam Jesus para ser condenado. Soldados colocam um lenço no seu rosto, um lençol no seu rosto, um pano, rodam. Depois que rodam muito, fecham os punhos e dá um soco. Quando dá um soco, ele cai. Riem. Tira um pano do rosto e diz assim: você não é o Filho de Deus? Adivinhe qual de nós te bateu? Ele não disse nada, sabe por quê, irmãos? Aquele soco doeu, mas maior do que a dor foi o amor. E ele fechou os olhos e pensou em você e falou: Pai, vai valer a pena, eu vou morrer por eles. Soldados pegaram uma coroa de espinhos do tamanho de um dedo, irmãos. Eu conheço homens que tem mais de 100 quilos e tem muita carne, mas tem medo de tomar uma injeção com uma agulhinha desse tamanho, que dói. Será que um espinho desse tamanho, vários na cabeça, na testa, será que dói? Eles pegavam a coroa e colocavam na cabeça do condenado, irmãos. Eles pegavam um caniço, era como mais ou menos um cabo de vassoura. Eles pegavam aquilo, chegavam na cabeça do condenado e batiam com raiva. Quando eles batiam, os espinhos entravam, o sangue escorria. Jesus sentiu na sua boca, na sua língua, o sabor do seu próprio sangue por mim e por você, irmãos. E quando os soldados bateram, ele fechou os olhos, aquilo doeu, e ele pensou assim: Pai, vai valer a pena, eu vou morrer por eles. Eu nunca vi um homem com tanta motivação para morrer como Cristo, irmãos. Já imaginou se o Senhor soubesse o dia e a hora e como você morreria? Ele sabia. E mesmo assim não desistiu, ele tinha todo o direito de desistir. Os soldados levam Jesus Cristo agora para que ele pudesse levar a cruz, ele não aguenta, cai. Vocês conhecem a história. 9 da manhã eles deitavam a cruz no chão, pegavam o condenado e fariam o condenado deitar de costas sobre a cruz, irmãos, para poder cravar. Cravos desse tamanho. Cravos com 4 pontas. Soldados estudavam aonde colocar o cravo, irmãos, para que o condenado sofresse e não morresse logo. Onde alguém perguntou assim para mim: pastor, eu não concordo que ele foi cravado na mão, eu concordo que ele foi cravado no punho. Irmão, para mim não faz diferença. O que importa para mim é que ele morreu por mim. Se não tivesse cravo, para mim não faria diferença. Se fosse só amarrado, para mim não faz diferença. Para mim, o que importa é que ele morreu por mim na cruz. Mas os cravos entraram. O soldado pegava um martelo enorme, irmãos. E quando eles pegavam o martelo, eles batiam. E sabe o que Cristo fez? Ele mesmo deu a sua mão. Eu empurraria o soldado, eu tentaria fugir. Ele deitou sobre a cruz, ele mesmo deu a mão, olhou para o soldado, ainda conseguiu dar um sorriso distante, virou o rosto e cravaram. Doeu, doeu. Mas o amor dele foi maior do que a dor. Ele pensou assim: Pai, vai valer a pena, eu vou morrer por eles. E ele coloca a sua outra mão, irmãos, e os cravos entram. Cravam seus pés. Meio-dia eles levantavam a cruz. Eles cavavam um buraco mais ou menos de 1 metro,
quadrado, eles pegavam a cruz e levantavam. Aqui está o buraco, eles pegavam a cruz no chão, arrastavam e começavam a levantar a cruz. Agora imagine o impacto quando a cruz bateu no chão, quando ele entrou no buraco. Quando aquilo bateu, irmãos, rasgou as mãos dele. O grito dele foi grande. E ele pensou assim: Pai, vai valer a pena, eu vou morrer por eles. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu nunca vi um homem tão motivado a morrer como Cristo, porque nós, você e eu, falhos, pecadores, infelizes, mentirosos, com um péssimo temperamento, com uma língua que ninguém segura. Você, com todos os seus defeitos, você é a maior motivação de Deus. Você é o tudo de Deus. Tudo que Ele fez foi por mim, por você, e faz, é por mim, por você. Ele não deixou que os 4 anjos destruam a terra por causa da igreja, porque o único objeto no universo não é o seu emprego, não é a sua faculdade, não é a sua casa, não é nada disso. O único objeto por qual Deus ainda ama este mundo, e Deus não destruiu, é a igreja dele. E você já pensou que ia fazer parte da igreja de Deus, irmãos? Nós não somos dignos nem de chegar na porta, nem de sentar no banco, nem de falar o nome de Cristo. Nós não somos dignos. E Ele passou tudo isso para nos dar alegria, para nos dar felicidade, para nos trazer para os seus braços. Eu posso lhe perguntar uma coisa nessa noite: valeu a pena Jesus morrer por você? Ele fez tudo isso por mim e por você, irmãos. Vocês conhecem a história que o pai resistiu, em algum momento o filho ouviu morrer? Você já imaginou que o inferno todinho está sobre um único homem para destruí-lo? Agora Jesus está na cruz ali, irmãos, tremendo. Os meus e os seus pecados, pecados que eu não aguento mais, pecado que eu tenho vontade de esmurrar meu rosto, pecado que eu tenho vontade de me ferir todo, de sair na rua correndo, pecado que eu luto há 5, 10, 15, 20 anos e não venço, irmãos. E me arrasto com ele, e parece que não é mais pecado, para mim é comum, e você é igual a mim. Eu não suporto os meus. Imagine se eu tivesse que levar o meu de mais alguém. Agora olhe para Cristo, toda a humanidade, do primeiro pecador, de Adão, até o último que nascer, nas costas de um homem, dá para suportar, irmãos? Ele sangra, ele chora, ele treme. O inferno todo estava sobre ele, porque se ele falha, nós estávamos perdidos, irmãos, perdidos para sempre. Não há perdão sem derramamento de sangue. Pecado, escute. Pecado não se perdoa, pecado se paga. Alguém tem que pagar. Eu me conforto com perdão porque alguém pagou. Mas pecado não alisa, pecado não passa a mão na cabeça. Pecado existe sangue para ter perdão. Alguém tem que derramar sangue. Se não tiver sangue, não tem perdão, irmãos. Para mim é fácil cair e dizer: me perdoa. É fácil fazer isso o tempo todo, mas Ele teve que derramar sangue, teve que morrer por mim. Isso não toca no teu coração? Isso não fala no teu coração, jovem? Se a morte de Cristo não falar no teu coração, mais nada no universo vai falar. Teu coração é pior do que pedra. Nós temos que nos comover com isso. Aí Jesus olha para nós. Sangue derramado. O nome Adão significa vermelho. O nome Edom significa vermelho. Jesus na cruz estava com sangue, do fio de cabelo ao dedão do pé. Vermelho na cruz, o segundo Adão. Vermelho, sangue. Pecado não se perdoa, pecado se paga. Alguém tem que pagar. Então, quando eu me aproximar do pecado, eu devo lembrar que um dia alguém teve que morrer e sofrer por mim. Porque se ele não pagasse com a morte, eu estaria perdido, irmãos. Na minha concepção, o pior momento na vida de Cristo foi quando o Pai estava próximo dele. Jesus sozinho na cruz. Imagine meu pecado, o seu pecado, de todos nós, nossos filhos, netos, de Adão até o último pecador nascer. Imagine todos nas costas de Cristo, irmão. Dá para suportar? Não dá. Eu não suporto os meus, irmãos. Eu tenho vontade de fazer bobagem com minha vida por causa dos meus. Eu tenho vontade de sair correndo. Eu perco noite por causa dos meus pecados. Nós ferimos pessoas, nos matamos por causa do nosso pecado. Agora imagine se toda a humanidade colocasse nas costas de um homem e ele estava na cruz. E isso existiu, foi ele.
E como eu disse para vocês, para mim o pior momento é quando o pai está ali no pé da cruz, quando o pai olha para o filho sangrando, tremendo, e ele vê ali a personificação dos nossos pecados sobre ele, ele treme, irmãos. O pai baixa a cabeça, o pai não suportou. E o pai disse, não posso ficar aqui. O pai vira as costas e vai embora. E quando o pai vai embora, ele ora e diz assim, Pai, Deus meu, até o Senhor vai me desamparar. Deus não suportou ver o filho morrendo na cruz, irmãos. Está próximo do filho morrendo na cruz, nos pés da cruz. O coração de Deus parte. Sabe de uma coisa? Jesus tinha duas opções depois desse momento. E isso me fala. Se você pegar o livro Desejado de Todas as Nações e ler o capítulo da crucifixão de Cristo, a profetisa diz que na cruz, Satanás tentava tanto o coração de Cristo, que por alguns momentos ele pensou que nunca ressuscitaria. Porque a morte dele foi eterna. E se eterna é para sempre. E o que é morte eterna, como nós entendemos? Morrer, como nós morremos, como Lázaro morreu, que eu falei essa semana, não é morrer, é dormir. Ressuscita. Para o céu ou para a perdição? Justos ou ímpios vão ressuscitar. Mas morte eterna é separação para sempre de Deus. Quando Jesus viu o Pai se separar, o coração dele treme. E ele diz, até o Senhor, meu Deus, ele tinha todos os direitos e motivos do mundo de descer da cruz, abraçar o Pai e ir embora. E a profetisa diz que na cruz Jesus tremia tanto. Satanás tentava tanto o Cristo, a mesma tentação no deserto. Se tu és filho de Deus, desce da cruz. Se tu és filho de Deus, ele quer colocar no nosso coração a mesma coisa que ele queria colocar no coração de Cristo, irmãos, a dúvida. Você pode estar passando problema, você é filho de Deus. Seu marido pode estar na vida do álcool, você continua sendo filho de Deus. Seus filhos estão na droga, você continua sendo filho de Deus. A gente se culpa pelos erros dos nossos filhos, não é assim? E às vezes eu julgo alguém porque o filho dele não está na igreja, porque se desviou. Escuta uma coisa. O maior pai do universo teve um filho que o abandonou, que é Deus. Então não julgue os pais pelos filhos que eles têm. Nós podemos errar, mas ninguém tem o direito de me julgar por causa dos meus filhos, porque meu filho se desviou, está fora, saiu. Ninguém tem esse direito. Aí Jesus tinha duas opções na cruz. A primeira opção, descer da cruz, abraçar o Pai e dizer, Pai, basta, chega, não sofro mais, vamos embora, vamos para o céu. E ia, ele é Deus. E quem que vai falar alguma coisa? Ah, peraí, pastor, os anjos bons duvidariam do amor de Deus. Ok, destruir os anjos bons. Ok, pronto, ele é Deus. E aí? Ah, mas os anjos maus, destruir os anjos maus, não vai destruir um dia? Ele só adiantaria o processo, só isso. Ah, mas Satanás destruiria, não vai ficar no fogo daqui a uns dias? Era só antecipar. Só isso. Ele destruiria tudo. Ficaria ele, o Pai e o Espírito Santo. E nós não... Quem questionaria? Só o amor dele. Se não fosse a cruz, irmãos, só Deus saberia o quanto Ele nos ama. Eu entendo o amor de Deus por causa da cruz. Os anjos do céu tremem quando vê o Filho de Deus morrendo. Até aí os anjos não tinham uma prova concreta do amor de Deus. Claro que eles ouviam a voz de Deus, a maneira que Deus tratava os anjos, eles entendiam o amor de Deus. Mas quando viram o Filho de Deus morrer na cruz, se fazer homem, lutar para não pecar e morrer por gente como a gente, os anjos não entenderam, disseram, Deus é amor. Foi provado. Ele poderia abraçar o Pai para o céu e pronto, ele destruía tudo. Um dia não vai ser destruído? Qual o problema? Ele adiantaria o processo, só isso. A segunda opção, a profetisa diz nesse capítulo que ele morreria por nós. E como ela fala que Satanás tentava tanto o coração de Cristo, ele imaginava que nunca ia ressuscitar, que o túmulo seria eterno, porque um homem estava morrendo na cruz. Um homem como nós, com falhas, perdão, não com falha, mas com tendência a falhar,
a dizer não quero, não vou, a desistir, porque nossos pecados estavam sobre ele, não deles, mas os nossos sobre ele. Aí ele poderia dizer assim: não, eu não quero morrer, ir embora com o Pai. O Pai nunca mentiu para ele, irmãos. O Pai nunca feriu como nós ferimos. O Pai nunca prometeu e não cumpriu como nós fazemos. O Pai nunca deu as costas para ele. O Pai nunca escolheu o pecado a Cristo. Era a maneira mais certa dele descer da cruz e ir embora com o Pai, pronto. E em um segundo, no estalar de dedo, ele destruía o planeta Terra, destruía tudo. Ficaria os três, ele refazia tudo de novo. Acabou, era Deus, e aí? Quem ia contar a história? Quem ia questionar? Estava todo mundo perdido. A segunda opção que Jesus tinha, ele pensou assim: se eu morrer pelos meus filhos, eu nunca mais vejo meu Pai, porque eu vou morrer a morte eterna. E ninguém no universo sentiu o peso da morte eterna até hoje, só Cristo. Nem Sodoma, nem Gomorra, ninguém. Sentirão os que rejeitarem a Cristo, não derem, colocarem suas vidas na mão de Cristo, quem não entregar seu coração a Cristo, quem não fizer a vontade de Cristo. Aí quando ele voltar, esses vão sentir, mas até agora não. Ele é o único no universo que ele sentiu o peso da morte eterna. Ele sabe que é a dor. E ele pensou assim: ok, se eu morrer para os meus filhos, eu nunca mais vejo meu Pai. E se eu descer da cruz e for embora com meu Pai, eu nunca mais vejo meus filhos. Na cruz Jesus tinha duas opções: ir embora com o Pai, ou morrer por mim, por você, e nunca mais ver o Pai. Sabe quem ele escolheu? Você. Não me peça para explicar o amor de Deus. Eu não sei. Creio. Tento viver, mas não sei explicar. Porque ele lhe ama. A semana toda fazendo coisa errada. Nem vontade de vir à igreja tem. Quanto tempo que não lê a Bíblia? Quanto tempo tem que não ora? Mas orar de verdade não é só agradecer, como eu falei ontem. O que você vale? Qual valor eu tenho? Quando eu penso, por que ele morreu por mim, minha cabeça pira. Uma linguagem jovem. Posso te dizer uma coisa? Me emociona falar isso. Na cruz, Jesus lhe amou mais do que amou o próprio Pai. Entre você e o Pai, ele escolheu você. Dá para entender? Não. Mas é verdade. Ele diz: Pai, na tua mão entrego o meu espírito e morre por você. Sacrifício perfeito, único, completo. E se você fosse o único pecador no universo, ele viria e morreria só por você. Por quê, pastor? Porque ele lhe ama. Me explica, pastor. Não sei explicar. Posso lhe perguntar uma coisa? Quando deram chicotadas, ele fechou os olhos e pensou em você. Quando colocaram a coroa de espinhos, ele pensou em você e falou: Pai, vai valer a pena. Eu vou morrer por eles. Quando colocaram na cruz e cravos nas suas mãos e pés, ele pensou: Pai, vai valer a pena, vou morrer por eles. Entre o Pai e você, ele falou: vou morrer por eles, porque vai valer a pena. Posso lhe perguntar uma coisa, jovem, irmão, querido visitante, você que está nos assistindo na internet, valeu a pena ele morrer por você? Olhe para você, não olhe para pastor, não. Não olhe para seu pai, sua mãe, seu namorado, namorada, esposo. Não, é você, sozinho. Imagine você no pé da cruz, sozinho, mas ninguém. E ele sangrando, olhando para você e perguntando: filho, valeu a pena morrer por você ou não? Responda. Olhe para a sua vida. Olhe para as suas palavras. Olhe para as suas escolhas. Olhe para a sua frieza espiritual. A falta de compromisso com as coisas de Deus. Só questiona, só reclama. Nós reclamamos tanto de Deus que nós chegamos a blasfemar. Agora olhe para você. Valeu a pena Jesus morrer por você? Fala. Eu falei ontem do pastor Camarena. Ele contou uma história que me emocionou muito.
em uma classe, numa escola, mais ou menos 16 alunos. Tinha um deles que ele tinha um problema mental, ele não conseguia acompanhar a idade dos outros meninos da turma. E a professora não gostava dele. Sempre que ela fazia uma coisa, ele fazia errado. E ele era o maior de todos, porque a idade mental dele era bem menor. E ele não acompanhava os meninos que tinham idade menor do que ele. Quarta-feira, na semana da Páscoa, a professora reuniu os meninos e disse: olha, no domingo teremos uma festa aqui na escola. Todos vocês deverão trazer um presente. Eu vou explicar agora, seus pais vão vir, nós teremos alguns lanches, algumas bebidas e nós vamos comemorar junto a Páscoa, que eu quero que vocês entendam. E ela falou que a Páscoa não era um ovo. Mas ela disse assim para eles: olha, quando vocês chegarem no domingo, eu vou colocar um tapete aqui no meio do corredor da escola. Vocês vão sentar. Eu espero que vocês todos tragam um ovo de Páscoa. E dentro, qualquer coisa que lembre a morte de Cristo. E eu quero fazer uma dinâmica com vocês, porque vocês possam entender melhor. Vocês entenderam? Entenderam. Você entendeu, né, Ricardinho? Vamos dar o nome dele de Ricardinho, como o professor contou. Sim ou não? Ele balançou a cabeça. Pode ir embora. Domingo todo chegaram com mochilas nas costas, os pais. A professora, feliz da vida, estendeu o tapete, recepcionou todos, eles sentaram e os pais ficaram atrás da direção da escola. Ela olhou para o menino mais inteligente da sala e falou: vem cá, querido. E ele veio sorrindo. Ela pegou pelo ombro, beijou na testa, sorriu e disse: trouxe o que eu te pedi? Ele falou: claro. Ela falou: posso ver? Ele tirou a mochila, abriu um ovo de Páscoa desse tamanho, enorme. Por favor, você poderia abrir o ovo de Páscoa? Ele abriu. Disse: o que tem dentro? Tinha um pedaço de madeira. E a professora falou assim: querido, por que madeira? Ela falou: professora, porque a cruz era de madeira. Palmas. A mais inteligente: vem cá, querida. Com muito carinho, segurou no ombro da menina e disse: trouxe o que eu te pedi? Ela falou: claro. Por favor, mostra. Ele tirou, abriu um ovo de Páscoa enorme. Por favor, você poderia abrir? Abriu. O que tem dentro? Pedaço de pano. Mas ela falou: mas o que tem a ver pano? Professora, Jesus estava na cruz e tiraram suas vestes. Olha. Um outro trouxe um prego. Mas o que tem a ver prego? Professora, porque cravaram ele na cruz, né? Todos acertaram. Ela não ia chamar o Ricardinho, não ia. Mas você sabe a pressão, né? Aquela pressão que eu sei que devo me manter fiel até o casamento. E não me mantenho porque meus amigos dizem que não é melhor. E eu escolho a opinião deles, a de Cristo. Aquela pressão que nossos colegas fazem para nós irmos para lugares errados que não deveríamos ir, mas vamos. Porque senão eu vou passar vergonha. E eu firo o coração de Deus, mas não firo o coração de meus amigos. Entre aspas. Porque nenhum deles teria coragem de morrer por mim nem por você. Vocês sabem como são as pressões, né? E as pressões nos satisfazem porque também é uma desculpa. E quando alguém pergunta: por que você fez isso? Ah, porque alguém me chamou. Ah, porque fulano faz também. Ah, porque fulano fez. E parece que nos isenta da responsabilidade, né? Assim. Quantos corações feridos? A profetisa diz que brincar com corações não é pecado de pequena magnitude. E quantos corações de moças estão feridas porque um momento o namorado falou: uma vezinha só, transa comigo, e ela fez. E muitos casos engravida e ele diz que nem dele é e some. São as escolhas que nós fazemos. Aí depois a culpa é de quem? De Deus. Um dia um colega me perguntou assim: Paulo, Deus podia fazer que o fruto na mão da Eva virasse pedra? Claro que Deus. Por que Deus não pode? Me fala. Mas a gente preferia que virasse pedra. E se fosse pedra, ela morderia a pedra. Porque nós somos assim. Nós adoramos o pecado, irmãos. Nós buscamos Cristo quando temos necessidades dele. Câncer, doença, separação, concurso, preciso passar numa prova. Nós usamos Cristo. Mas nós não temos relacionamento. Você continuaria servindo a Cristo se você perdesse sua casa, perdesse tudo.
Hoje eu estava batendo um papo com Joyce Carnassari no Zap, falando da música que ela gravou. Muitos gravaram, mas ela cantou, e para mim foi uma das mais bonitas, daquela história de Jó. E a letra diz assim: amaldiçoa, sei lá, abandona teu Deus e morre. Você perdeu suas casas, seus amigos, tudo. E Jó disse: eu vou adorá-lo. Sabe o que me incomoda? Deus teria coragem de falar comigo o que falou com Jó. Perdão, que falou de Jó. Esquece. Deus teria coragem de fazer comigo 1% do que Ele fez com Jó, permitiu fazer com Jó. Deus confia em mim, irmãos. O Espírito de Deus pode colocar, como diz na Bahia, a mão no fogo por mim, ou eu vou decepcioná-lo de novo. E você? Será que Deus confiaria? Ele se toca na vida dele, tira o emprego, vai continuar sendo fiel. Tira a esposa, vai continuar, tira um filho. Não é assim que nós somos. A professora não ia chamar o menino. E os colegas, pressão. Ela olhou para ele e falou: vem cá. Não foi delicada como foi com os outros. Vem cá, menino. Ela sabia que ele ia errar. Todos estavam perplexos lá. Os colegas já sabiam que ele ia errar, ele poderia errar, e ficaram assustados. Quando ele veio na frente, ela não pegou no ombro com carinho como fez com os outros, pegou pelo braço, falou assim: por favor, não erre, não me estrague, você é o último, eu não ia nem te chamar, porque eu sei que você é incompetente, você erra todas as vezes. Agora não estrague a nossa brincadeira, tá bom? Tomou uma certa distância dele e perguntou: trouxe o que eu lhe pedi? E ele balançou a cabeça e falou: se trouxe, tira de uma vez. Ele era meio lento: faz isso rápido, eu não tenho pressa. Ela falou brigando, alguns começaram até a chorar. Ele vagarosamente tirou a mochila, abriu um ovo de Páscoa e falou: até que enfim você acertou. Agora vai de uma vez, abre o ovo de Páscoa. Não foi delicada como os outros. Abre o ovo de Páscoa. Ela não suportava mais ele. Ele tremendo, olhando para ela, quase chorando, abriu o ovo de Páscoa. Ela falou: ok, agora o que tem dentro? Responde, meu filho, o que tem dentro? Não tem um tempo, responde. O ovo estava vazio, irmão. A mulher inflamou e falou: você é um incompetente, está vendo, diretora, por que eu não quero esse menino na escola mais? Eu não aguento, todo dia é isso. Eu me estresso, eu não consigo dormir, eu tenho raiva. Eu venho para a escola para olhar para ele. Pelo amor de Deus, manda esse menino embora da escola. Segurou no ombro dele, balançou, olhou nos olhos dele, gritando, disse: por que o ovo de Páscoa está vazio? Responde! Por que você não chegou num colega ali que você viu que estava com prego, pegou um prego e colocou? Pano, madeira, todos acertaram, menos você. Estava irritada e gritava com o menino. A turma tremia, os colegas chorando. E ela olhou para ele, segurando nos olhos, olhou no ombro dele, tomou uma distância depois dele e falou assim: me responda, por que o ovo de Páscoa está vazio? Responde. Ele disse: professor, o ovo de Páscoa está vazio, porque o túmulo de Jesus Cristo também está vazio. Ele não está ali. Ele ressuscitou e o anjo disse isso. Aquele menino morreu. No outro ano, os colegas foram até o cemitério e deixaram ovos de Páscoa abertos e vazios, simbolizando que um dia o túmulo dele também estaria vazio. Esse é o nosso Cristo, irmãos. Nós não temos um Cristo morto numa cruz, como nós cantamos. Nós temos um Cristo vivo, e o Espírito de Deus está aqui, olhando para vocês, jovens, sabendo seus erros, seus pecados, suas frustrações, as intenções de voltar a pecar. Bonito estar na igreja sexta-feira à noite arrumadinho, sábado de manhã vem para a igreja, sábado à tarde não está nem aí à noite, curtir, balada, festa, usar o que não deve. Todo dia o diabo inventa uma tentação. Agora é o tal de narguilé, né? Narguilé, sei lá. E todo dia vem tentação nova e todo dia a gente cai. Eu posso te pedir uma coisa? Feche seus olhos um minuto e eu termino. Mas por favor, feche seus olhos agora. Vamos vestir a roupa de um judeu, vamos lá para Israel. Veja um homem sendo amarrado pela mão. Ele no Getsemane, chorando e sangrando por você. Nos poros dele sai sangue. Eu nunca vi isso na história, na vida de outro homem, não sei Cristo. Aí os soldados pregam Jesus, você vê.
Judas beijando o rosto dele. E ele olha para você e diz assim: você também é um traidor. Sabe o que Paulo diz sobre a ceia? Paulo diz assim: na noite que foi traído. Paulo poderia ter dito na noite que foi preso, na noite que falaram dele. Paulo poderia usar qualquer outra palavra. Paulo falou na noite que foi traído, porque Paulo faz questão de nos lembrar que nós somos traidores. Agora veja ele andando, olhando para você de longe, aquele sorriso longe, e você olha para ele e fala assim: filha, por você vai valer a pena. Agora veja na frente de Pilatos, e Pilatos ordenando: faz o seguinte, dá 40 açoites. E quando ele vai descendo as escadas, ele olha para você e sorri e fala: por você, porque eu te amo. Agora vejam, os soldados bateram nas suas costas de um lado, pá, de um outro, pá, e rasgando as costas abertas, o sangue derramando. O preço é sangue. O seu perdão exige sangue. O pecado que a gente gosta para ter perdão precisa de sangue. 40 vezes, está vendo as costas dele toda inflamada, ferida? Ele volta para Pilatos e passa do seu lado e diz assim: é por você, porque eu sei que vai valer a pena. Agora escuta a multidão gritando: crucifica Cristo, solta Barrabás, crucifica. Veja ele descendo novamente e diz assim: tudo bem, vai valer a pena porque é por você. Vocês estão vendo um soldado colocar uma coroa de espinhos na cabeça dele e bater? O sangue dele espirrar e descer pelo rosto e chegar na língua. E ele sentiu o sabor do sangue dele por sua causa e por minha causa. E quando você vai tentar ajudar, ele fala: não, filho, vai valer a pena. Estão vendo um soldado dar um soco e ele cair? Um soco dói muito. Mas o amor dele por você é maior. Ele fala: filho, vai valer a pena por você. Veja ele arrastando a cruz, não consegue, cai. 9 horas da manhã, a cruz no chão, cravos nas mãos, estalando. E você olha de longe, ele sorri ainda, tremendo, e diz: é por você. Coloca a outra mão, crava seus pés, levantam a cruz. E esqueça seu pai, sua mãe, sua namorada, seu amigo, sua mãe, seu esposo, todos. Imagine Jesus na cruz, sangrando, todo vermelho, tremendo, dos seus olhos vermelhos, da sua boca, sangue. Ele está tendo convulsão na cruz, convulsão. E falta 1 minuto para ele morrer. E ele olha para você e diz assim: filho, vai valer a pena. Responda, irmão. Não pensa em ninguém, é você e ele. Responda. Agora, antes de responder, olha a vida que você vive. Você vai insistir em sair daqui hoje e ir lá para o pecado ainda, em passar o sábado na igreja, mas na semana no pecado. Olha para ele, não tem ninguém para lhe ajudar, você não tem para onde correr. Ele está olhando para você, tremendo, melado de sangue, pingando o sangue em você e seu corpo. Ele pergunta: vai valer a pena ou não? Responda. Olhe para a tua vida, você vai continuar os mesmos erros? Quando ele morre na cruz, ele não me dá o direito de continuar vivendo o mesmo pecado, irmãos. E ele fala: filho, eu não estou suportando mais, eu vou morrer. Vai valer a pena? Responda. Lembra de Pedro? Você me ama? Pedro falou: não. Olhe para você, meu amigo, meu irmão. Ele morreu na cruz, afinal, porque ele é um ator. Ele queria ficar na história. Ele morreu porque ele ama. Então, por favor, retribua esse amor. Jovem, não vale a pena a vida que você está vivendo, não vale. Não vale a pena momentos de prazer, não vale. Cristo vale. Eu nunca vi ninguém se decepcionar com Ele quando entrega o coração e a vida. Eu nunca vi, nunca vou ver um homem como Cristo, irmãos. Já viu a história de um homem que nasceu de uma virgem? Ele. Ninguém. Já viu a história de um homem que nunca pecou, nem quando criança, nem como jovem, nem adolescente, nem por pensamento? Ele. Alguns dizem que Jesus não existiu, que é uma mentira, que ele não é um milagre.
Então o milagre foi quem escreveu a história dele, porque numa mente humana poderia escrever a história de um homem como Cristo. Ninguém no universo, nem os mais sábios que o mundo já teve. Ele vive, está aí do teu lado agora com o Espírito dele olhando para você, dizendo: filho, valeu a pena ou não? Responda. Ele quer te dar um abraço, abraça, irmãos. Você pode dizer: Senhor, eu tenho errado, eu tenho falhado, eu vou lutar junto com o Senhor. Eu quero ser feliz, eu quero um dia estar no céu ao teu lado. Nós vamos ouvir um hino. E eu vou te pedir, se você ouvir este hino e falar no teu coração, levanta. Imagine Jesus te abraçando, colocando a cabeça no teu ombro, chorando e molhando sua roupa. E dizendo: filho, eu não estou arrependido, eu morri por você. Sabe o que me marca? O que mais me marca, o que mais me magoa é você continuar na mesma vida. Escuta mais minha voz. Segue meus caminhos. Leia a tua palavra. Guarde os meus mandamentos. Me dá alegria. Porque ultimamente você não tem me dado alegria, só tristeza. Eu tenho corrido atrás de você, você só foge. Me dá alegria. Eu sei que você não vai conseguir vencer tudo, mas me promete uma coisinha que você vai melhorar. Me promete que você vai ouvir minha voz. Me promete que quando você for tentado, você vai correr nos meus braços. Isso você pode prometer, irmãos. E o mesmo Deus, Criador do universo, que fez homem, morreu numa cruz, ressuscitou, está vivo, está aí do teu lado e quer te abraçar. Ele morreu com os braços abertos e Ele quer fechar os braços quando abraçar você. Escuta a voz dele agora e responda, por favor.